Olá, internautas! Está começando o Papo de Montenegrino e aproveito o início de mais um episódio para agradecer a todos que têm nos acompanhado semanalmente. É uma honra fazer parte do dia a dia dos montenegrinos, os que moram aqui, os que estão espalhados pelo mundo. Eu sou o jornalista Cássio Pereira. Eu sou a jornalista Manuela Petri e ao nosso lado está o João Roden, que também coordena esse projeto e ainda cuida da parte técnica, gravando, editando e postando toda semana no Spotify e no YouTube. Se você está chegando agora, é importante salientar que esse é um podcast onde nós damos espaço para pessoas, ideias e entidades que estejam se destacando aqui na região ou levem o nome de Montenegro pelo mundo afora. Trata-se de um projeto totalmente independente que nasceu porque nós três adoramos ouvir histórias e também falar sobre as coisas daqui. E vamos aos avisos importantes. O primeiro é para nos acompanhar lá nas redes sociais, @Papo de Montenegrino, tanto no Instagram como no Facebook. Também te inscreve no canal do YouTube e segue a gente no Spotify. E caso tu queira associar a tua marca, serviço ou produto ao nosso podcast, é só mandar um recado pra gente nas redes e nós negociamos, beleza? E chega de recados, vamos à pauta do dia. Vamos lá. Nesse ano, a chegada dos primeiros imigrantes alemães ao Rio Grande do Sul completa 197 anos. Nossa região foi um dos pontos de parada dos colonizadores e até hoje é tema de pesquisa do genealogista, professor e pesquisador Eduardo Kauer. Ele é autor de livros que contam a participação alemã na formação do nosso povo. Também é idealizador do Memorial ao Imigrante Alemão, que comemorou 9 anos agora em 2021, e também é um grande defensor da manutenção dessa história aqui na nossa região. Professor, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo. É uma alegria conversar com o senhor. Boa noite, Cássio. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês, participando e talvez dando uma pequena colaboração que a gente possa ter nesse programa. Com certeza. Professor, os imigrantes alemães, como a gente falou, chegaram aqui há quase 200 anos, né? O que se sabe, o que já se sabe sobre essas famílias que fizeram aqui de Montenegro, da região, seu novo lar? Quem eles eram, de que região eles vieram, onde eles instalaram, como começou essa história aqui em Montenegro? Boa noite, Manuela. Assim, os imigrantes alemães que vieram para Montenegro, principalmente nas primeiras levas, eles não vieram de um país chamado Alemanha. Eles vieram de pequenos países que existiam naquela época, pequenos principados, pequenos reinos, que nem o reino da Bavária, o reino de Hanover, o grão-ducado de Mecklemburgo, o Império da Prússia, o reino da Prússia. Então, eles vinham desses pequenos reinos que existiam lá, porque ainda não existia uma Alemanha. E eles vieram, interessante, eles vieram para o Rio Grande do Sul, num primeiro momento, porque receberam terras do imperador. O imperador Dom Pedro I distribuiu terra para os imigrantes irem para São Paulo, Novo Hamburgo, Sapiranga, França Velha e assim por diante. E o Vale do Caí, onde hoje é Montenegro, Maratá, Brochia, Pareci Novo, Salvador do Sul, Tupandi, Harmonia, São Vedelino, eram grandes estâncias particulares. E essas estâncias elas foram sendo loteadas e vendidas. E esses imigrantes, então, que vêm para Montenegro, que vêm para o Vale do Caí, eles vão comprar as suas áreas de terra, né? Isso é um fato interessante. A colonização alemã, a imigração, esse fluxo migratório, ele, na verdade, ele faz parte de um grande projeto elaborado já na época do Reino de Portugal, né? Reino de Brasil e Portugal, e depois continuou com o Império Brasileiro e ainda seguiu por mais um tempo durante o período da República, né? Então, existe muita literatura, existem muitos documentos a respeito dessa época, existem muitas fotos, existe muitas fontes que a gente pode pesquisar e pode descobrir, inclusive, a origem das famílias lá na Europa e assim por diante. Professor, a gente sabe assim, que muitos dos costumes
e tradições que a gente mantém até hoje são de origem alemã, né? A origem desses lugares que o senhor citou. Quais costumes a gente ainda mantém forte nos dias de hoje, né? O que a gente incorpora e mantém no nosso dia a dia de costumes que vieram com esses imigrantes? Existem várias coisas que são costumes, né? Como, por exemplo, a ideia de montar uma árvore de Natal, né? Isso é algo que foi trazido pelos imigrantes alemães para cá. A ideia de dar ovo de Páscoa, isso tudo é uma tradição germânica, né? Dos povos bárbaros do norte da Europa. As festas tradicionais de Kerp, tem muitas coisas que são de origem germânica e acabaram entrando aqui. Essa tradição de ter cervejarias, esse tipo de coisa. Talvez, por exemplo, no começo não havia tantas cervejarias assim, mas é uma tradição que veio e acabou sendo incorporada e acabou se mantendo com o passar do tempo. Uma das coisas que eu vejo muito importante da tradição alemã que veio para cá e que faz parte desse projeto é essa ideia de ter uma economia diversificada, onde há agricultura, indústria e comércio, uma ligada na outra. Até a chegada dos imigrantes alemães, o Brasil era um país com grandes latifúndios, quer dizer, grandes fazendas de açúcar, café, cacau, de criação de gado e assim por diante, com mão de obra escrava e geralmente monocultura, quer dizer, o Nordeste produzia açúcar, produzia praticamente só açúcar. O Rio Grande do Sul produzia charque, produzia-se praticamente só charque. E quando os imigrantes vêm para o Rio Grande do Sul, não vêm para Santa Catarina, Paraná, para São Paulo, para Rio de Janeiro, eles começam a trazer essa tradição de haver uma policultura, quer dizer, se planta vários tipos de espécies de plantas, se cria vários tipos de animais e se tem uma produção variada, né? A indústria de metalurgia, a indústria de marcenaria e assim por diante, ela vai ganhar um grande incentivo com a imigração alemã. A gente pode esquecer que houveram outros imigrantes italianos, poloneses, japoneses, a própria colaboração dos negros depois da abolição da escravatura, dos portugueses também colaborou com isso. Mas o início dessa tradição começa aqui no sul do Brasil com a imigração alemã. Legal. Professor, um dos grandes resgates que tu tem feito já há alguns anos é nos cemitérios, né, da nossa região. No geral, essas informações elas estão bem conservadas, a gente encontra dados importantes. O que é possível averiguar nesse levantamento feito nos cemitérios? Assim, a pesquisa no cemitério é uma pesquisa à parte, né? Mas é interessante porque os cemitérios eles são grandes monumentos à memória de pessoas, né? Então, quando a gente vai num cemitério fazer a pesquisa, é claro que a gente não pode pegar uma fonte só, né, Manuela? A gente tem que ter mais de uma fonte de pesquisa, comparar com a certidão de batismo, com a certidão de óbito, com informações da família para ter uma informação. Mas os cemitérios eles trazem informações, né, como nascimento, falecimento, trazem informações como o senso estético, né, a ideia de colocar uma imagem, uma escultura, uma referência à família e assim por diante. As sepulturas, principalmente as mais antigas, elas eram muito elaboradas, elas tinham muitos desenhos, muitos enfeites. Se a gente for olhar para esses enfeites, eles têm significados, né? As pessoas que mandaram fazer, às vezes não tanto o morto faleceu e não fez a própria sepultura, mas a esposa, o marido, o morto pode até ter deixado alguma instrução, mas quem mandou fazer, geralmente, foi a esposa, foi o marido, foi os filhos, foi os sobrinhos, foi alguém da família que fez aquilo ali. O cemitério de Montenegro é muito interessante porque tem imagens ali, estátuas em mármore,
feitas por escultores de Porto Alegre, que são lindíssimas, né? São verdadeiras obras de arte, que é uma demonstração também da riqueza, né? Do poder aquisitivo das pessoas, né? Não, essa pessoa que tinha dinheiro para fazer uma estátua em mármore de uma mulher chorando sobre a sepultura, de um anjo, ou alguma coisa assim, né? E a gente ainda tem encontra algumas dessas sepulturas em alemão? Ou todos já são em português? Sim, ainda se encontra uma ou outra, principalmente no interior. Principalmente no interior. Aqui em Montenegro, eu não me... Aliás, aqui em Montenegro, sim, ainda tem. Os problemas é a depredação, né, Manuela? Muita coisa depredada. Então, existe o desgaste natural, porque aquelas sepulturas em arenito, né, do interior, elas vão se desgastando. A poluição, a chuva, a areia, uma limpeza feita de forma errada com produto químico mais forte, ela vai desgastar. Mas ainda se encontra sepulturas, sim, alemão, sepulturas de imigrantes, tem uma grande quantidade, sim, de sepulturas de imigrantes que a gente encontra às vezes com uma ou outra informação mais interessante, né? Algum relato. Também por exemplo, assim, em documentos antigos, vou citar um caso, tem documentos antigos onde fala do cemitério de uma determinada família. E comparando com as sepulturas que a gente encontrou, a gente descobriu que aquela família morava no Passo da Serra, né? Então, pelas sepulturas a gente achou quem estava sepultado, fomos comparar com os registros mais antigos e descobrimos que aquela família, que não mora mais lá no Passo da Serra, mas que ela era proprietária de uma grande área de terra que tinha muitas posses lá na Costa da Serra. Então, por isso a gente pode tirar as informações, né? Comparando uma informação com outra, a gente vai montando. História é muito um quebra-cabeças. Claro. A gente pesquisa uma coisa, descobre outra, vai montando um quebra-cabeças com uma série de pistas que ficaram do passado, né? Professor, falando um pouco dos livros, né, que o senhor escreveu ao longo do tempo, um deles tem o nome bem curioso de alemão batata, né? Que é um termo pra gente engraçado, um termo bem conhecido, assim, que as pessoas usam muito ainda aqui na região, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho qual a origem e enfim, falasse um pouquinho desse trabalho específico pra gente. O livro Alemão Batata é um livro que para mim é um livro muito especial, né? Porque quando eu era criança eu ouvia muito as histórias do meu avô. Meu avô, Bruno Kauer, me contava histórias com 5, 6, 7 anos de idade. 10 anos de idade ele contava as historinhas dele, dos pais dele, dos avós, de outras pessoas, de vizinhos, de pessoas conhecidas aí do interior. E, assim, a vida, né? Como é que foi a viagem de barco para vir para o Brasil? Como é que os imigrantes vieram de barco para o Brasil? Como é que foi a chegada? Como é que foi a despedida lá? Como é que foi os primeiros tempos aqui no Brasil? Como é que foi a assimilação, o encontro de culturas com os afrodescendentes, com os índios, com os portugueses, com o gaúcho em geral? Então, ele me narrava todas essas histórias. E quando eu tinha 15 anos, eu comecei a anotar essas histórias. Eu peguei um caderno e disse assim, senta aqui e me conta de novo a história, que eu vou copiar a história. Depois que o meu avô morreu, algum tempo depois, eu resolvi fazer pesquisa em cima das histórias, em cima daquela história oral que ele tinha me contado. Eu comecei a comparar com livros, com fotos, com a mesma história, perguntando para minha tia, para o primo do meu avô, para outra prima, para várias pessoas. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma confrontação de ideias, né? Tem uma, inclusive, que eu digo, olha, meu avô contou a história dessa maneira, a irmã dele contou dessa maneira, e a prima contou dessa, e o outro primo contou dessa maneira. Então, tem 4 versões, eu entrevistei 4 pessoas, 4 versões, algumas coisas combinam, outras coisas não combinam. Então,
E no final eu acabei publicando. Então o Alemão Batata são 70 pequenos textos narrando a história, mas não é a história, aquela história oficial. São pequenas experiências vividas por imigrantes e os seus descendentes, desde a imigração até antes da Segunda Guerra Mundial. E o nome Alemão Batata é justamente para chamar atenção, né, Cássio? Para marcar, porque se eu chamasse Histórias da Imigração Alemã, talvez ninguém ia nem olhar para o livro. E chamando de Alemão Batata, não tem quem não olhe. Né? A gente também tem que ser inteligente na hora de colocar o título, né? É verdade. A mesma coisa quando eu escrevi a história do padre Cristóvão de Mendonça e do pajé Tayubai, né? Que foram duas pessoas que moraram aqui na região de Montenegro há 385 anos atrás. O primeiro padre a morar aqui em Montenegro, né? O padre Cristóvão de Mendonça. Se eu colocasse a história de Padre Cristóvão e do pajé Tayubai, ninguém comprava o livro. Eu botei o nome, ou muito poucas pessoas comprariam o livro. Eu botei Nação de Feiticeiros. Tem quem não olhe, né? Claro, chama mais atenção, com certeza. Quando tu diz o nome Nação de Feiticeiros, todo mundo para ouvir. Mas o que é isso aí? Aí eu explico. É a história do padre Cristóvão de Mendonça, que chega no Rio Grande do Sul, vai morar em Montenegro, vai visitar todo o Vale do Caí, a Serra, vai morrer em Caxias, assim por diante. Bem, as pessoas lá em Caxias pararam para ouvir, né, filho? Pô, como é que é o nome do título mesmo? Nação de Feiticeiros. Então tem que ser um título que chame a atenção, né, que marque, né? E Alemão Batata é um termo pejorativo. E a primeira crônica eu explico por que o apelido é Alemão Batata, né? Então as pessoas leem e dizem, mas eu não sabia que tinha a ver com isso. As pessoas acabam lendo, as pessoas não gostam do título ou se magoam com o título, com razão, né? Mas quando elas leem a primeira crônica, elas dizem, mas então é esse o motivo, então é por causa disso, daquilo, de tudo outro. Então a coisa muda de figura, né? A pessoa já começa a entender o porquê do livro. Ainda não tive a oportunidade de ler esse livro, mas agora eu fiquei curiosa, eu vou ter que ler. Preciso ler a primeira crônica, pelo menos, para entender. Pois é. Professor, ainda falando sobre os teus livros, eu vi que tu tem divulgado nas tuas redes sociais que na primeira semana de setembro tem agendada uma live para falar sobre outra obra, que é Kerb, Alegria e Consagração. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o Kerb em si, se tu quiser também falar sobre este livro especificamente, mas o Kerb é uma festa que a gente conhece, que tem na nossa região, tem cidades próximas aqui, como Ivoti, ainda é bem forte. E eu queria que tu falasse um pouco sobre essa festa, como ela era, enfim, e quais as adaptações e modernizações, se a gente pode chamar assim, que as versões brasileiras fazem hoje em dia. Muito boa a pergunta, Manuela, exatamente isso. O livro é um livro que me motivou muito a falar, porque não existe um livro específico sobre o Kerb no Brasil. Não há assim não há uma pesquisa da forma como eu fiz, né? A mesma coisa, quando eu era criança eu ouvia falar sobre o Kerb, participei de Kerb, né, na adolescência, ia bastante, e nos últimos anos também ia, né? Sempre fui a Kerb, sempre gostei de participar. E eu sempre notava que, falando com pessoas, inclusive pessoas com um vasto conhecimento sobre a imigração alemã, que haviam lacunas na questão do Kerb. Haviam muitas lacunas nesse assunto e não havia uma publicação. O livro que eu achei melhor em relação a isso foi de um jornalista, ele mora agora, ele é de Bom Princípio, se não me engano, mora em Caxias, e ele escreveu sobre Dois Irmãos, mas ele escreveu especificamente sobre o Kerb de Dois Irmãos. Uhum. Ele escreveu a partir daí. E o meu livro, o Kerb, não. Ele fala sobre o Kerb de forma geral. O Kerb é uma festa de origem europeia, comemorada no sul da Holanda, no sul da Bélgica,
no leste da França e Luxemburgo, no centro-sul da Alemanha, no norte da Áustria, no norte da Suíça. Então não é toda a Alemanha que comemora o Kerk. E muitos países também, nossa. Muitos países, exatamente. É uma festa de origem judaico-cristã, assim como a Páscoa, assim como Pentecostes, né? E ele tem, como o Natal cristão, né, também, e ele é trazido para cá pelos imigrantes alemães. Então ele não é comemorado em toda a Alemanha, e nem em toda a Áustria, nem em toda a França, assim por diante. Mas ele chega aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, no sul do Brasil, principalmente, pela mão dos imigrantes alemães. E aqui, como tu disse com muita propriedade, ele vai se alterar no tempo e no espaço, né? E lá na Europa também ele vai se alterar, porque o Kerk é uma festa que surgiu no século IX. Nossa. Então ela tem 1.200 anos de história, o Kerk. Sim. Então, é claro que ao longo de 1.200 anos, o Kerk também vai se alterar lá na Europa. Ele não é igual todas as épocas. E ele vai sofrer críticas lá na Europa, ele vai se modificar e assim por diante. Enquanto eu estava pesquisando, inclusive entrei em contato com o pessoal da Alemanha, um jornal lá, aonde numa determinada localidade, uma pequena cidade da Alemanha, se comemorava o Kerk há mais de 300 anos, exatamente igual, e que ali em 2017, 2018, havia uma tendência a não se comemorar mais o Kerk. E o pessoal da localidade estava querendo manter a tradição do Kerk, que lá tinha, olha, nós estamos aqui há mais de 300 anos nesse formato, e a partir de agora, 2018, não ia mais ser comemorado, então eles queriam que mantivesse da maneira como era e que não se alterasse aquilo ali. Né? Estavam lutando. Eu disse, pô, mas que interessante você estar nessa disputa aí, nessa luta para manter o Kerk da forma. E uma luta difícil, né? Mas ali tem umas outras questões. Tem uma questão de que a prefeitura não estava mais cedendo a área, que não tinha mais aquele público, eles queriam uma alteração. Haviam disputas dentro da comunidade ali, uma comunidade pequena, né, lá. Sim. 1.000 e poucos habitantes, onde um grupo queria que mantivesse o Kerk, outro grupo não queria mais que mantivesse. Então, não queriam mais fechar a rua, não queriam mais o desfile, não queriam mais isso, não queriam mais aquilo outro, e um grupo queria que mantivesse como estava acontecendo até então. Professor, eu queria pedir uma licença rápida aqui sobre a questão germânica para a gente falar sobre um outro assunto que o senhor também bem domina e participa, né? Que é a conservação dos prédios antigos, os prédios históricos, né? Montenegro, a gente percebe que já perdeu muito dessa história arquitetônica, né? Em função das demolições e tal. Existe atualmente uma luta ativa, um movimento ativo em prol da conservação do que ainda existe de patrimônio histórico aqui na cidade? Eu não tenho, assim, participado das reuniões, né? Eu não sou muito ativo na parte de preservação de prédios, né? Mas o que eu posso dizer, assim, em relação ao patrimônio histórico, a gente tem que ver alguns aspectos. Patrimônio histórico, eu sempre costumo dizer que patrimônio histórico, antes de ser histórico, é um patrimônio. Quer dizer, é um valor. Eu não sei se tu sabe, mas a Torre Eiffel ela foi feita para a Exposição de Paris. E ela foi construída, foi montada, e o projeto original previa que logo depois de terminada a Feira Internacional de Paris, ela fosse desmontada. E na época, algum tempo depois da Torre, da Feira Internacional, houve inclusive um movimento artístico e cultural do patrimônio histórico de Paris para que a Torre Eiffel fosse desmanchada. Houve toda uma mobilização para desmanchar. E no final das contas acabou ganhando um grupo que disse, não, vamos deixar ela mais um tempo aqui.
ela está até hoje e é um valor inestimável e uma fonte de lucro gigantesco para a cidade de Paris e para a França. Eu tenho conhecidos meus que querem viajar para a França apenas para ir para a Torre Eiffel, né? Eu quero ir lá na Torre Eiffel para tomar champanhe com o meu amigo. Eu vou ver o que eu vou fazer a mais, mas esse é o meu objetivo. Então, assim, a gente tem que pensar nesses moldes, né? O que é o nosso patrimônio histórico, né? Qual é o patrimônio que a gente tem? Montenegro tem o cais, por exemplo, o Porto das Laranjeiras, né? Que para mim é um patrimônio histórico, que deveria ser mais aproveitado, né? Deveria ser muito mais aproveitado. Ele não é aproveitado da maneira como eu pelo menos acho, né? Não sei se vocês conhecem, ali na frente do Nacional tem um canteiro ali no meio. Sim, tem. Tem um canteirozinho que fica entre o Nacional e ali entre Oswaldo Aranha e o começo entre Oswaldo Aranha e a Buarque ali? Isso, aquele canteirinho ali que é o marco zero da Buarque de Macedo. A Buarque de Macedo ali, em 1924, a Prefeitura de Montenegro inaugurou ali um monumento ao marco zero da imigração italiana no Rio Grande do Sul. E esse monumento foi arrancado na década de 70 dali. Foi demolido. O cais do Porto das Laranjeiras é o lugar de desembarque dos imigrantes italianos, por exemplo. Outros imigrantes também, alemães, holandeses, suíços e assim por diante, belgas. Mas o cais do Porto das Laranjeiras é o desembarque dos italianos, ali é o marco zero. Lá no bairro Centenário, bem perto do Parque Centenário, tem a casa onde eles ficavam em quarentena, porque os imigrantes eles podiam trazer alguma doença. Então, lá na década de 1870, 1880, ali foi feita uma casa. E essa casa ainda está lá. Nossa. Muito descaracterizada, mas o prédio está lá, o lugar exato onde essas famílias, as primeiras famílias e muitas famílias ficaram de quarentena, está ali. E onde é a estrada Selma-Valauer, tem um marco de pedra com uma distância, que eram vários marcos por quilômetro, aonde os imigrantes cruzavam em carroças e a pé para ir para Farroupilha, Bento, Garibaldi. Então vocês imaginem o aproveitamento dessa rota, né, como uma rota turística. Então, às vezes, o patrimônio histórico não precisa ser apenas um prédio, mas tem que ser a história do lugar, né, a marcação do lugar. Olha, aqui desceu, ali ficaram hospedados, aqui era o começo da travessia, aqui é um marco representativo daqueles marcos que tinham por toda o Arco de Macedo até Vacaria, né? Uma das maiores estradas, uma das maiores rodovias que tinha na época, Estrada Imperial, né? Que era na época. Então tem tudo isso, tem toda essa valorização dos prédios, né? De lugares, de histórias, e assim por diante. Eu quero pedir, assim, mais uma vez, desculpa por a gente fugir. Quando a gente procurou o senhor, era para falar sobre a questão germânica, né? Mas eu queria, assim, é difícil a gente receber um professor de história e assim, não perguntar também sobre as coisas que estão acontecendo nesse momento, né? A gente teve nas últimas semanas uma discussão muito intensa depois que aquele grupo colocou fogo lá na estátua do Borba Gato, né? Pelo que os bandeirantes representavam antes, e agora revisando uma história também de barbárie que envolveu as bandeiras, né? O que o senhor acha, assim, de retirar, de refazer esses monumentos históricos de acordo com a mudança de percepção que a gente acaba tendo também? Isso é uma coisa natural, né? A mudança de percepção em cima da história é algo que aconteceu ao longo de toda a história da civilização. Se nós lermos os primeiros livros sobre
a imigração alemã, por exemplo, a visão que tinha sobre imigrante era uma. Se nós olharmos os livros, por exemplo, os livros da imigração alemã lá no século XIX, eles tinham uma narrativa. Se nós olharmos os livros de história sobre a imigração alemã em 1924, em 1970, em 1980, em 1990, em 2000 e agora, o foco mudou. A gente olha para os mesmos fatos, mas com outros questionamentos, né? Então, a gente está sempre alterando isso, a gente está sempre revisando, né? A gente olha para o mesmo fato. Por exemplo, algumas questões em cima dos bandeirantes. No meu livro Nação de Feiticeiros, eu fiz uma pesquisa sobre isso. E é uma coisa bem interessante. Os bandeirantes, eles em grande medida, eles eram portugueses, principalmente a liderança, né, os que tinham o poder de convocar uma bandeira. Aí entravam junto os mamelucos. Quem eram os mamelucos que eram esses bandeirantes? Eram filhos de portugueses ou de brancos com índias. Geralmente era isso. E uma boa parte dos bandeirantes eram índios, aliados dos portugueses e dos filhos de portugueses com índias. Então, assim, quando a gente olha, os bandeirantes atacaram os Guarani que moravam no Paraná. Eles foram atacados, os Guarani que moraram no Paraná, eles foram atacados por bandeirantes, onde havia meia dúzia de portugueses, 20, 30, 40 mamelucos, que eram já uma fusão, né? Eram filhos de índias tupis com os portugueses, e por uma grande massa de índios, né? Então, as bandeiras elas não eram exclusivamente formadas por brancos, elas eram formadas já por tupis que estavam associados aos portugueses, né? Os portugueses, principalmente aqueles primeiros portugueses que vieram muitos homens, praticamente não vieram mulheres. Então, o que acontece? Acontece o casamento entre esses portugueses com índias, que era muito comum. E o casamento ou união, né? Hoje em dia a gente poderia chamar de união, porque um português às vezes casava com 2, 3, 4 índias. E então nascia o mameluco. Inclusive, no meu livro Nação de Feiticeiros, eu nunca chamo os bandeirantes de bandeirantes. Eu chamo eles de paulistas ou de mamelucos, né? Ou às vezes até de mameluco paulista, porque eles não eram, muitas vezes eles não eram o português branco, né? Ele já era um mestiço de português com índio. Outro fato interessante, assim, as bandeiras elas fazem parte de uma estrutura, né? É uma sequência histórica. Nós podemos sempre revisar um monumento. A gente pode olhar para um monumento e dizer, pô, esse bandeirante, o que ele fez de certo e o que ele fez de errado. Ele está sempre sobre julgamento. Sim. Não esquecendo que o nosso revisionismo vai estar em julgamento daqui a 20, 30 anos. Com certeza. Né? Então, por exemplo, assim, o professor Eduardo está dizendo uma coisa agora. Escreveu um livro em 2015 falando sobre os bandeirantes. O que eu escrevi em 2015 sobre os bandeirantes, ele vai estar em julgamento daqui a 20, 30, 40 anos. E aí nós temos que ver o que vai se pensar naquela época sobre o revisionismo de agora. O monumento ele pode ser retirado, daqui a pouco ele pode ser colocado de volta, daqui a pouco ele pode ser retirado de novo, né? Então, a gente tem que pensar nisso e calcular bem o que nós estamos fazendo. Nós vamos retirar. Eu acho interessante, quando eu estive na Europa, né? Eu estive, por exemplo, na Alemanha, tem vários lugares onde tem monumentos ou coisas feitas, estruturas feitas pelos nazistas, por exemplo. Uhum. Eles não retiram, mas
tu visita e tem toda a história narrada ali, né? Eu fui visitar um campo de concentração. Eles não escondem, eles não retiraram. Os alemães, eles poderiam ter simplesmente destruído todos os campos de concentração e dizer, não, isso aqui não faz parte da nossa história, isso aqui é ruim, nós não queremos mostrar. Não, eles mostram, olha, houve isso aqui, ó, aconteceu esse fato sombrio na nossa história. Até como uma forma de reflexão, muitas vezes, né? É, uma forma de reflexão. Quem foi o Borba Gato, né? O Borba Gato é um cara, um monumento que foi queimado. É um bandeirante que vai descobrir Minas, vai matar o responsável português pela exploração de Minas, depois ele vai marcar o encontro com o novo responsável pelas Minas, quer dizer, o que ele faz? Por que ele faz aquilo ali, né? Na época havia uma exploração muito grande, ele quer salvaguardar o que ele achou. O Borba Gato era um garimpeiro ilegal que foi legalizado. Quer dizer, qual é o papel do Borba Gato? Qual é o papel do bandeirante, né? Sim. Nessa situação. Os bandeirantes, eles se aliavam com os índios, isso eu tenho certeza. E os bandeirantes, eles faziam troca com os índios, inclusive escravizando. Mas eles contavam com a ajuda de índios para escravizar outros índios. Isso foi bom? Isso foi ruim? Né? O que nós pensamos hoje sobre a escravidão? Tem toda essa questão ali. Certo, professor. Encerramos as nossas perguntas, a nossa aula de história, literalmente. E eu quero te agradecer, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter disponibilizado um pouco do teu tempo para conversar com a gente. Realmente foi uma conversa muito enriquecedora. Muito obrigada. À disposição, né? E continuamos com o nosso trabalho. Certo, valeu. Valeu, professor. Um grande abraço. Pô, muito legal, né? O professor Eduardo Carlos foi meu professor na 8ª série, lá no Januário Correia. E depois a gente também conversou, discutiu, divergiu quando Montenegro teve ali quando Montenegro recebeu mais um feriado que é o feriado luterano, né, da Reforma Protestante. E aí a gente escreveu uma coluna no jornal, ele discordou, mas também de forma muito simpática e cordial. É uma figuraça e assim, uma pessoa de muito conhecimento, uma alegria sempre conversar com ele. Manu, antes de encerrar, temos o Dica Daqui, que é aquele quadro onde sugerimos um montenegrino para ser seguido nas redes sociais, o livro de um escritor local, um restaurante aqui da volta que merece ser visitado, enfim, outras sugestões. O que nós temos para hoje, Manuela? Bom, a minha dica de hoje, na verdade, a gente já falou sobre esse lugar aqui, que é o Mercado Vale, mas eles estão com uma iniciativa nova, diferente e super bacana, que é a xepa das verduras, o que sobrou Não que sobrou, o que as pessoas rejeitaram dos legumes, verduras, frutas que eles disponibilizam no mercado. O pessoal está fazendo uma caixinha com os rejeitados e tu pode pagar o preço que tu quiser, que tu achar justo sobre esse produto. E todos os dias lá no Mercado Vale eles têm caixinhas disponíveis com tomate, às vezes tem só um produto, às vezes é bem diversificado, então vale a pena durante a semana dar uma passada lá para conferir. Bem legal, Manu. Bom, a minha dica, Manu, te envolve também, agora me envolve, mas é uma dica para o pessoal participar de um grupo no Facebook chamado Brick do Bebê e da Criança Montenegro. Os papais adoram. Os papais adoram, então o pessoal ali, à medida que as crianças vão crescendo, o pessoal vai se desfazendo, vai vendendo roupas, acessórios, carrinhos. Então é só participar lá e acompanhar todas as ofertas, né? Então tem preços muito legais para quem tem filhos aí, né? Para quem está entrando nesse mundo e também para as crianças que também já não são mais tão pequenininhas. É só seguir lá, Brick do Bebê e da Criança Montenegro no Facebook, beleza? E assim, a gente chega ao fim de mais um podcast.
Todas as quintas, às 10 da manhã, episódios novos no Spotify e no YouTube. Muito obrigado. Tchau, Cássio. Tchau, João. E até semana que vem. Até. Tchau, Manu. Tchau, João. E não esquece, segue lá, @Papo de Montenegrino. Muito obrigado pela audiência de todos. Até a próxima quinta. Tchau.